Agora sim, gravando. Bem, nosso último encontro para conversarmos sobre esse livro, A Interpretação dos Sonhos, de Freud. Já lancei lá no grupo a proposta para a gente continuar as leituras de Freud, né? Não coloquei ainda as indicações dos textos, então eu deixo em aberto, se vocês quiserem indicar textos para a gente, livros ou textos de Freud para a gente dar continuidade, fiquem à vontade, vai ser um prazer. Né? Esses últimos capítulos do livro, ele faz justamente o fechamento, como o laço ali para o início do livro, que a gente teve um pouco de um caminhar mais devagar, o Freud vai explicando, parece uma coisa assim meio que superficial, que ele vai... Superficial no sentido de ele vai costurando por outros traços, né? Ele inicia falando sobre o que se entendia pelos sonhos, pela interpretação dos sonhos, e até chegar na construção que ele gostaria, que é compreender os sonhos a partir de uma interpretação, né? E esse final desse livro, ele vai mostrar para a gente como é que interpreta o sonho. Ele vai utilizar aí bastante desse conteúdo dos sonhos, desses sonhos que ele analisou, e ele vai fazendo esses recortes para que a gente compreenda como é que se constrói, né? Esse capítulo é o trabalho do sonho, como é que o inconsciente trabalha. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Como é que o inconsciente trabalha para construir esse sonho? E aí a gente, como psicanalista, a gente vai fazer o caminho contrário, né? O sonho que o paciente nos traz vem todo construidinho, né? E o paciente às vezes diz assim, não entendi nada, mas o sonho já vem posto e é interessante porque o sonho lembra muito uma charge, né? A charge o chargista ele vai em uma imagem condensar ali um discurso, uma crítica, o que ele quer falar, sobre o que ele quer falar, e ele faz uma cena, né? O sonho passa por esse caminho semelhante, né? Porque o sonho ele é construído a partir de imagens, não são palavras no sonho. Quando a gente sonha, a gente está vendo imagens, né? Como se a gente tivesse até como um terceiro, assim, vendo a cena acontecer. E o nosso trabalho como psicanalista na interpretação desses sonhos é transformar, aliás, ajudar o paciente que transforma essas imagens em palavras. Por isso, essa diferenciação, essa construção do sonho, do conteúdo latente, né, o conteúdo manifesto, porque o significante, a palavra, a forma como o paciente vai falar sobre o sonho é mais importante do que as imagens, né? O paciente vai contar como foi para ele aquela imagem, como é que foi para ele, o que ele dá significado daquelas imagens que ele percebeu no sonho, né? Tanto é que quando a pessoa vai falar no sonho, geralmente diz assim, diz que no sonho aconteceu isso, né? Então, esse diz que fala muito dessa construção mesmo. Às vezes, o profissional pode ficar meio capturado ali em tentar entender justamente esse lugar da imagem. O que significa a pessoa sonhar com um leão? E aí é necessário prestar atenção às palavras que o paciente vai utilizar para. Porque justamente nesse trabalho do sonho, na construção do sonho, é utilizada essa lógica do inconsciente que é colocado aqui, a metáfora e a metonímia, né? Como dois trabalhos intensos
e que não necessariamente é apenas utilizado no sonho, mas a metáfora, como esse recurso expressivo, ele representa algo simbolicamente, né? E na questão dessa construção dos sonhos, a metáfora ela vem, inclusive, com a construção de um sintoma, porque ela condensa, né, é uma substituição, uma condensação que une dois termos ou mais e cria um novo significado. Né? A metonímia ela já é um deslocamento, desloca o sentido através de uma associação. Então, o sonho, ele é construído desses deslocamentos e substituições também. Né? Para que a gente possa ajudar o nosso paciente a compreender esse sonho, é necessário que a gente desconstrua esse trabalho que foi construído. Quando esse pessoal agora da modinha vai fazer um vídeo para colocar, sei lá, nas redes sociais, no TikTok, eles não gravam o vídeo inteiro como a gente faz aqui no nosso grupo de estudos. A gente grava o encontro inteiro e eu lanço do jeito que está aqui lá no YouTube. Mas geralmente esse pessoal que trabalha com isso, eles fazem alguns recortes. Eles retiram os momentos em que eles consideram que teve um erro ou um momento indesejado, a pessoa gaguejou um pouco, então faz um recorte, ele como é que chama esse trabalho? Tem, inclusive, profissionais que trabalham com isso, me fugiu a palavra, mas faz todo um trabalho em cima desses vídeos. No sonho, há algo semelhante também, porque como nossa consciência, o nosso ego, ele não aguenta que esse conteúdo inconsciente vem, edição, exatamente, Flávia, edição, era essa palavra, obrigada. O nosso ego, a nossa parte consciente não aguenta que o inconsciente venha assim de forma nua e crua, ele vai vir disfarçado para que essa energia seja liberada e a gente não perceba, né? Seja algo assim que a gente não receba de forma tão crua. Quando, de alguma forma, essa transformação desses conteúdos, ela não é tão bem filtrada, digamos assim, aí vem a questão dos pesadelos, em que a gente acaba não aguentando, né, a nossa consciência acaba não suportando esse conteúdo e a gente acorda, né? É uma forma ali de não se dar conta desse material inconsciente que veio, que é insuportável, né? Que há no nosso inconsciente que retorna é um pouco insuportável. O consciente edita para converter em uma forma aceitável. Consciente edita para converter. Exatamente, Flávia. Exatamente. Gente, vocês podem abrir o microfone, tá? Quando vocês abrirem aqui, eu fecho o meu, podem falar. E aí, pegando esse recorte do livro, eu gostaria de fazer um pulo agora para o filme e no final a gente retoma o livro novamente. Porque esses últimos capítulos do livro, como eu já falei, o Freud vai nos dando as fórmulas de como a gente vai analisar os sonhos. Ele vai analisando já os sonhos dos pacientes dele e os sonhos dele também no livro. E aí depois, quem tiver interesse, vai dar uma olhadinha lá, que é muito interessante, é bem legal. E eu trouxe o filme para a gente conversar aqui de uma forma mais próxima, talvez, às imagens do sonho, né? Quando a gente assiste o filme, a gente tem uns insights mais interessantes. Então, o filme, ele já começa, quem não assistiu ainda vai ter spoiler, certo?
O filme a gente já começa percebendo a Mina e o pai dela jogando xadrez. E o início do filme já é um sonho. A Mina está sonhando, e nessa cena do sonho há um certo caos, né? Para finalizar o sonho, ela acorda de um pulo, porque o sonho começa e fica uma coisa meio caótica. Neste sonho, aparecem elementos que, durante o restante do filme, fica se repetindo. E aí vocês vão trazer aí o que vocês entenderam depois sobre esses elementos que se repetem, que é a questão do xadrez. Do xadrez. O início do sonho é justamente a Mina e o pai jogando xadrez. E aí, quando ela acorda, ela desce para tomar café da manhã e o tabuleiro de xadrez está lá na mesa e ela começa a jogar com o pai. Em praticamente todas as cenas do filme tem algum elemento do xadrez. No quarto dela tem o cavalo, tem outra peça de xadrez enorme. Então, está sempre aparecendo esses elementos aí. O trabalho do sonho, ele é responsável pela produção do sonho como conhecemos. E aí, o filme, ele começa a se desenrolar contando a história da protagonista e trazendo esse conflito em que ela está vivenciando no momento, certo? Que justamente é o motivo desse sonho primeiro, desse sonho que inicia ali todo o filme. O pai dela é separado da mãe e ele está entrando em outro relacionamento, aliás, está trazendo essa nova companheira para dentro de casa com a filha dela. E as coisas começam a acontecer a partir daí. Né? A Mina, em uma das noites, ela começa a sonhar e percebe que é um sonho. Ela está no ambiente, está voando lá no sonho, mas ela percebe algo que faz entender que aquilo não é real, que é um sonho. Há uma frestazinha no cenário. E aí ela abre essa fresta, que é justamente a imagem que está na tela, ela abre a fresta do cenário, abre a fresta até o cenário de céu, eu acho, ela vê um raio de luz passando e ela acaba arrancando o pedaço do cenário e ela entra, quando ela passa por essa fresta que foi aberta, ela descobre todo um cenário por trás, todo um bastidor, né, dessa construção dos sonhos. E eu achei muito interessante, eu achei genial, né, para a gente pensar aqui os sonhos, porque o nosso inconsciente faz um trabalho muito semelhante ao que a gente pode avaliar no filme. Né? A fresta é o recalque. Ai, boa noite, Leoneide, seja bem-vinda. É claro que o filme não foi feito exatamente baseado nos conceitos psicanalíticos. Entretanto, a gente pode fazer essa leitura, né? Nós estamos aqui fazendo uma leitura psicanalítica desse recurso visual aí que foi o filme. Mas como, de alguma forma, todos os filmes, novelas, enfim, eles têm um certo estudo, né? Tem um estudo de como que vai se construir o filme, as cenas e tal, e de alguma forma tem algo ali de psicológico nesse filme, tanto que as críticas iam bem por esse âmbito. Né? Então, a construção dos sonhos da Mina se baseiam nesse conflito em que ela está vivenciando com o pai. Né? Uma nova família, e
e conversa bastante com essa parte aqui do livro, em que o Freud diz a energia psíquica acumulada durante o dia por meio de inibição e supressão torna-se a força motriz do sonho durante a noite. Resumindo, o que a gente vivenciou durante aquele dia, a energia psíquica, os gatilhos em que a gente pode lançar mão durante aquele dia, em situações em que vão conversar com os nossos elementos inconscientes, pode sim e vão ser a força com que a gente vai construir ali aqueles sonhos, né? E nessa parte é justamente o sonho inicial da Mina. Ela está jogando xadrez com o pai, e aí o tabuleiro de xadrez fica enorme, a cena toda se parte, o pai vai para um lado, entrando dentro de um redemoinho, e ela vai para um outro lado. Então, o conflito psíquico da protagonista foi aí bem explorado nesse sonho, né? Porque no dia anterior o pai havia falado com ela sobre essa nova pessoa que ele estava trazendo para casa, enfim. E conversa bastante com essa questão de como que o sonho se forma, quais são os elementos, né, que ajudam ali a construir o sonho. No início do livro, Freud vem dizer que os primeiros teóricos imaginavam que o sonho seria algo mais celestial, enfim, iam por outros caminhos, e o Freud vem dizer que justamente são os elementos do nosso dia que acabam mexendo ali com o nosso inconsciente e podem, sim, acabar acarretando nessa construção aí dos nossos sonhos. Vocês têm alguma pergunta ou algo para acrescentar? Podem ficar à vontade. Não precisa ficar só no chat. Não, tá ótimo. Boa noite, Helena. Seja bem-vinda. Selma, você ia falar? Obrigada. Bom, a fenda no cenário, que eu achei genial, fala bastante de tudo que há por trás dessa construção, desse sonho. Porque durante o sonho, a mina vai andando por esse cenário e ela vai vendo os construtores do sonho, o que é chamado de construtores dos sonhos. Eles se vestem, são figuras humanoides, mas que têm, sei lá, um formato diferente, né? São quase alienígenas, que eles vão se vestir, os protagonistas, a Flávia está adorando, eles vão se vestir como os protagonistas dos sonhos, é como uma peça de teatro, tem o palco, e aí tudo é montado o cenário, é construído o cenário, construído uma cena, e todo o trabalho dos construtores do sonho é voltado para que seja algo prazeroso. É sempre voltado para que seja algo prazeroso. E depois daquela cena construída, né, tem o roteiro que é escrito, e aí isso fala o quê? O roteiro dos sonhos, né? O inconsciente vai aí construir, de alguma forma, essa metáfora, essa condensação, né, ou essa substituição, mas de uma forma que venha para o nosso consciente de uma forma amenizada. No cenário do filme é semelhante. O sonho ali tem o roteiro a seguir e os personagens não podem fugir desse roteiro. E aí vem a mina e aparece de uma vez em uma dessas cenas e acaba que o construtor do sonho, que esse que está atrás dela, que é o GIF, ele tem que acordar a pessoa. E aí ele puxa uma alavanca e acorda a pessoa, e aí o sonho acaba porque ela acabou atrapalhando ali.
Nesse caso inicial era o sonho dela mesmo, ele tenta acordar ela, mas ela consegue, de alguma forma, convencer. O filme, ele continua no desenrolar, a mina conseguindo dormir, conseguindo acessar, a partir daí ela não para de acessar os sonhos dela, entrando no cenário enfim, fazendo o que ela quer aí dos sonhos. E aí essa parte a gente não vamos entrar, porque tem a parte hollywoodiana do filme, que aí entra por outros caminhos também. Mas a parte que é interessante, que a gente pode utilizar, é também esse conteúdo manifesto, né? Atrevida, ela adora. Esse conteúdo latente. A, o roteiro dos sonhos no filme, ele é escrito na hora pela maquininha do construtor dos sonhos. E aí tem algumas coisas que ele retira, né? Isso daqui não pode, isso daqui não pode, vai assim e constrói o sonho lá. E quando a pessoa acorda no filme, ela acorda tendo as sensações do sonho, que foram sensações boas, mas é interessante que em um dos sonhos, que foi manipulado pela mina, há uma certa confusão. Há uma certa confusão de emoções quando ela acorda. Porque no filme ela não manipula apenas os próprios sonhos. Ela consegue entrar nos sonhos das outras pessoas. E essa é a parte em que foge um pouco da psicanálise, porque, claro, é um filme, né? Mas é uma parte que a gente pode, inclusive, fazer uma avaliação, ter um olhar, talvez, para a psicologia analítica do Jung, porque no próprio filme há, inclusive, a metáfora da frase de Freud em que diz que os sonhos são o caminho real para o inconsciente, né? E aí, nos cenários dos sonhos em que a menina entra, é como se fosse um grande mundo, digamos assim. E tem vários caminhos em que ela pega aqueles carrinhos de minério, parece aqueles carrinhos de mineradores, né, de mina, e vai seguindo fios, caminhos que dão acesso aos sonhos das outras pessoas também. E aí entra mais para essa questão do Jung com esse inconsciente coletivo, porque nesse sonho, quando a mina acessa o sonho, é como se ela estivesse acessando o inconsciente dela e de todo mundo, né? Mas aí já faz parte de um outro olhar. Mas voltando para esse lugar aqui, que a gente pode analisar segundo a psicanálise, é interessante pensar como essa construção ela gira em torno de nós, porque olhando os personagens do filme, a Mina, o Gif, que é o construtor principal dos sonhos ali, quem de alguma forma está puxando, fazendo roteiro, direcionando as cenas. Dentre esses personagens surge o supervisor dos sonhos. E o supervisor é extremamente rígido. Fazendo esse olhar, a gente pode perceber, inclusive, ou direcionar a Mina como um id, o GIF como o ego, e esse supervisor como o superego. Porque, inclusive, nas cenas, eu até notei aqui as falas que eu achei interessante no filme. Tem uma fala do supervisor que ele diz assim, peraí que eu encontro já, peraí. A menina diz, isso aqui parece tudo muito real, né? Inspetor dos sonhos, é inspetor, ele é inspetor o nome. Deixa eu ver, deixa eu passou aqui.
Bom, enfim, tem um momento Carlos, pode ficar à vontade. Vera, todo o conteúdo no sonho, a imagem, fala sobre quem está sonhando, né? Todo o conteúdo, a imagem, o sonho fala muito de quem está sonhando, né? Isso é óbvio, tá? A gente sabe que no sonho há um rebaixamento do ego, na verdade, né? Há uma fragilidade desse ego, que é onde o id passa, né? Através de algumas barreiras. E o superego, na verdade, eu acho que é aquele momento que tu vai te deparar com o fim do sono. Eu vou te dar um exemplo aqui da minha esposa. Se eu já cheguei a usar esse exemplo. Ela me contava que ela tinha um sonho que tinha sempre alguém perseguindo ela. Tinha um homem que perseguia ela. Até pelo fato dela, quando era criança, ter morado com a mãe. E a casa dela era muito assaltada quando ela era criança. Então ela sonhava sempre com essa pessoa que perseguia ela. E quando essa pessoa ia chegar próximo dela, ela acordava. Ela não conseguia lidar com aquilo ali. E aí eu disse assim para ela, cara, te vira, dei uma sugestão para ela, né? Te vira porque essa pessoa que está te perseguindo é tu mesmo. Eu acho que a função do superego é essa, né? Quando tu vai ver, sei lá, posso ter uma expressão errônea aqui, quando tu vai ver que tudo fala sobre ti, quando tu vai te deparar com a realidade que é sobre ti, o superego, eu acho que ele fecha essa barreira, né? Perfeito, sim. Apesar do superego ser construído a partir do outro, né? O outro que nos direciona, nos dá os limites e a gente acaba absorvendo, né? O que esses outros vão dizer que a gente pode, o que não pode, quais são ali os nossos cortes. Mas sim, né? É o que acaba nos de alguma forma definindo, né, essas três instâncias, digamos assim, essas três partes de nós. E excelente, porque segundo Lacan, a gente só se constrói a partir do outro, né? Mas a gente não se transforma no outro, a gente se transforma em alguém, em um eu, em um sujeito, em que foi atravessado por esse outro. E acho que o super-eu é bem esse atravessamento, né? Eu acho que a gente tenta se transformar no ideal do outro, né? Exatamente, mas a gente tenta se transformar no ideal do outro, aí ainda tem um outro ideal, um eu ideal, um que a gente idealiza, porque é como se a gente ficasse no espectro, né? É esse que eu sou, mas esse que eu tento ser, que fui idealizado, e o que o outro vê que eu sou e diz que aí eu não sou esse que eu sou idealizado, eu não sou ainda o que ele quer que eu seja, né? É bem um atravessamento bem interessante. O sujeito é uma constituição muito interessante. Por isso que existe a questão das estruturas, né, para Lacan, a partir desse outro que me atravessa ou não, a forma como ele me atravessa, faz com que eu me constitua e entre em uma dessas estruturas que há, neurose, psicose, perversão, e possivelmente essa quarta estrutura do autismo. É a partir de como eu vou lidar com tudo que eu passei, com quem eu acho que eu sou, quem dizem que eu sou, com esse super-eu que existe ou não, né? É que eu vou me construir. Vera, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, quando a gente vai para análise, segunda ótica, vamos tentar aqui falar de Lacan. Quando a gente vai, quem sou eu, né? Quando a gente vai para análise, então a gente vai desconstruir o ideal do outro sobre nós, é isso? Sim, tá. E talvez até fazer as pazes com esse ideal do outro, porque é de um lugar impossível, né? Esse ideal do outro é um lugar impossível, porque
nem tem como eu saber exatamente o que é que esse outro quer de mim, né? A gente imagina o que é que esse outro quer, porque nos trouxe alguns limites e algumas imposições também. Mas é uma coisa inalcançável. A gente vai, talvez, na terapia, perceber que nem sou tão, né, nem sou tão esse outro, né? Eu não preciso sucumbir a esse outro, eu também não preciso morrer porque esse eu que eu acho que eu sou, que eu idealizei, também é algo inalcançável. Então, assim, é uma coisa meio de. É quase se conforma, calma aí, que não dá para morrer nem para um lado, nem para o outro, e você precisa aqui, de alguma forma, lidar com essa balança desequilibrada, né? Deu para entender? Eu me fiz entender? Pelo menos a minha opinião. Ô, professora, Oi, Ale, pode ficar à vontade. deixa eu te perguntar, para Freud, assim, nos sonhos, acesso o nosso inconsciente através dos sonhos, mas o id, para ele, prevalece mais nos sonhos? Que ótima pergunta, Ale. De alguma forma, tá tudo lá, né? O id, o ego, o superego, porque a gente é isso. A gente meio que parece que é desintegrado, mas é uma integração só. Mas quando no sonho surgem esses desejos, o desejo ele vem ali, porque o Freud vai dizer que os sonhos é a realização de um desejo, né? De um desejo reprimido. Então, a gente tem a sensação de que o id está muito mais afoito, digamos assim, né? Porque o desejo ele vai se manifestar ali nos sonhos. Só que esse id, esse desejo, essa sensação de pouco mais de liberdade, ele ainda tem que vir suprimido, ele ainda tem que vir ali disfarçado, né? Tanto é que o sonho tem todo um trabalho, o inconsciente tem todo um trabalho de construção desse sonho para que ele aconteça, ele traga esse desejo, essa energia do desejo que precisa ser liberada, mas que a gente também possa suportar. Senão a gente não teria sonho, a gente só teria pesadelo, né? Se o id viesse sempre mais afoito, a gente só teria pesadelo. Tem algumas pessoas até que relatam isso. Eu não consigo sonhar. Todos os sonhos, né, são pesadelos. Então, tem algo aí que precisa urgentemente ser analisado, né, elaborado ali. Mas, de alguma forma, esse id tem um pouco mais de liberdade, digamos assim, no sonho, mas ainda assim ele vem suprimido, ainda assim ele vem disfarçado. Entendi. Obrigada, professora. Imagina, é que agradeço. E aqui é campo aberto para a gente discutir, conversar, perguntar. Não se acanhe. Então, a premissa do filme, onde as pessoas constroem, manipulam sonhos, no caso, a protagonista, a Mina, que acaba manipulando os sonhos dessa menina aqui, da Jenny, né, que seria a sua, eu não sei como é que chama, é uma irmã, suposta irmã, né? Então, ilustra a distinção freudiana entre o conteúdo manifesto, que é a narrativa literal do sonho, e o conteúdo latente, o desejo inconsciente por trás dele. Os construtores dos sonhos alteram a narrativa do sonho para proteger o sonhador. A Mina, ela acaba influenciando no sonho também da Jenny, mas o personagem que seria ali, que a gente pode olhar por essa ótica como se fosse o ego, a Mina com esse desejo de... Porque em todo o filme a Mina vai querer manipular o sonho para que algo para ela aconteça, algo para ela seja bom no dia seguinte, certo? Ela não vai manipular mais os sonhos dela, ela vai começar a manipular os sonhos da Jenny, porque ela busca alguma coisa, ela busca aceitação, né?
ela não consegue, a mina não consegue lidar com aquele conflito, e ela vai tentar lidar com aquele conflito manipulando a Jenny, que é para que seja aceita. Para não dar tantos spoilers, quanto que eu sei que vocês vão assistir agora o filme, a Jenny começa a fazer um certo bullying ali com a mina, e para que ela consiga lidar melhor com isso, ela vai tentar jogar o jogo a favor dela, certo? Então, assim, em todos os momentos, o GIF, que é o que acompanha, que é o que faz o roteiro do sonho, ele está ali aceitando o que a mina deseja fazer, mesmo ele sabendo que é errado, com medo, esse GIF também, com medo do inspetor dos sonhos, que seria o super-eu, mas que no final das contas ele acaba fazendo um trabalho para que ambos fiquem satisfeitos. Ele ajuda o ID a liberar a sua energia, a fazer o que ela quer fazer nos sonhos, fazer as alterações necessárias, mas ele faz com que o superego não perceba, digamos assim, né? Foi essa a leitura que foi feita ali desse trabalho, né? O id, o ego e o superego. Em todos os momentos, tem uma hora que o inspetor diz assim para o GIF, que seria o ego: você se apegou demais a ela, por isso que os sonhos vivem quebrados, né? Então, há sempre um trabalho ali, a ser feito para que todo mundo fique bem, né? Ele está tentando fazer a mina ficar bem e ainda assim tentando segurar a barra ali com o superego, que é um inspetor. A via régia para o inconsciente, Freud considerava o sonho, né, a estrada real que conduz ao inconsciente, e o filme materializa essa ideia ao criar um mundo físico, né? Como eu disse, a mina entra e tem um mundo todo construído lá com caminhos que vão a todos os lugares. Acessíveis através de portais, enfim, onde o inconsciente é um espaço palpável. O que é uma sacada legal também é porque todo o filme foi construído como se fossem pessoas que vão construindo tudo, vão construindo cenários. Tem um que é um dos personagens que é zelador, porque ele foi rebaixado, ele era também um construtor dos sonhos, mas aí ele acabou cedendo demais ao id, e aí o cenário inteiro se despedaçou, se rompeu, e aí ele acabou sendo rebaixado. É interessante. São muitas camadas no filme, muitas camadas, assim, a gente poderia partir para várias discussões com esse olhar psicanalítico, mas é bem interessante, bem legal. Depois que vocês assistirem lá, vocês podem até notar mais pontos e para a gente conversar, se quiser. Não necessariamente aqui, mas entra no PV e a gente conversa mais. Tem muitas camadas e muitas coisas interessantes. Ao entrar nesse mundo, o personagem principal, Mina, ela lida diretamente com os conflitos da sua vida de vigília sobre a forma simbólica. E é interessante que lá mais para o final do filme, ela consegue ajudar a Jenny com umas questões traumáticas, e ela própria também acaba elaborando questões traumáticas dela. Porque nos cenários do filme, nos cenários dos sonhos, depois que a cena do filme é completada, todo o cenário é jogado no espaço, num espaço que eles chamam de, acho que é o grande lixão. Eles só jogam tudo e ficam como naquele sonho do Divertidamente, que tem aquele espaço lá onde as memórias são jogadas para esquecimento. Pronto, o cenário é todo jogado lá e fica tudo acumulado. E tem um momento que nos sonhos da mina cai nesse espaço
e aí eu não vou contar o que acontece lá, vocês vão assistir para entender. Mas é bem interessante também porque tem esse lugar ali talvez que o Freud vem chamar sobre o umbigo dos sonhos, da impossibilidade de encontrar o significado o significado completo, né, daquilo que vem do inconsciente a partir dos sonhos, esse espaço lá onde está tudo acumulado. Falo talvez desse lugar do inconsciente, dessa impossibilidade de chegar no ponto inicial de tudo, né? Não tem como destrinchar. Tanto é que nas interpretações do sonho não há como chegar, não há uma única, específica e total interpretação que vá dar conta de tudo, né? Isso que é interessante. Há sempre um espaço, porque o nosso inconsciente ele vai fazendo cadeias, né, de significantes, cadeia de sentido, cadeia de significado, enfim, e é uma cadeia muito grande, e esse lugar do acúmulo no filme, né, do acúmulo dos cenários, me lembra bastante isso. No filme também a realização dos desejos reprimidos, os sonhos são realizados, o umbigo dos sonhos nem deve ser acessado. Deixa eu ver o final. Não daremos conta do que tem lá, exatamente. E no filme tem bem essa ideia, né? Não se dá conta do que tem lá, é um amontoado de coisas gigantescas, infinitas, né? Bem legal. Exatamente por esse caminho. Os sonhos são realizações de desejos reprimidos que o ego não pode aceitar na vida consciente. A atitude inicial de Mina de interferir nos sonhos da sua nova irmã para melhorar a relação delas ou para se vingar, como a Flávia adorou, reflete a busca por uma satisfação de desejos que não é possível na realidade. Ou seja, o que é que a Mina queria? Ela queria a aprovação de Jenny, aí ela vai tentar manipular os sonhos, né, da Jenny, porque... E a gente pode até olhar esse filme por um outro ângulo também, nesse ângulo da imaginação, né? Porque não há como a gente entrar no sonho das outras pessoas, né? E a Mina está utilizando a imaginação dela para tentar ganhar essa aprovação, para tentar resolver os conflitos dela a partir de situações imaginárias, né? Não tem como entrar no sonho de alguém e manipular. Tem um sonho, eu vou contar, tem um momento em que ela entra no sonho da Jenny e faz com que a Jenny se encante pelo hamster dela. Ela tem um hamster e a Jenny odiou o hamster, tem nojo, quer que ela dê o hamster para, sei lá, para adoção, para casinha de animais. E aí ela vai no sonho da Jenny e constrói todo um cenário conforme os gostos da Jenny, constrói um hamster enorme que dança a música que a Jenny gosta, que leva ela para dançar, faz assim todo um galanteio ali sobre as coisas que a Jenny gosta. E aí, quando a Jenny acorda, ela fica num certo conflito, porque ela olha para o hamster e ama ele, aí começa a beijar o hamster, e aí, em algum momento ela olha e eu estou beijando isso. É muito, é muito engraçado. E a gente pode pensar também, o Flávio chorando de rir, e a gente pode pensar também justamente de como esse trabalho dos sonhos faz essa, eu não quero usar a palavra manipulação, mas faz esse contorno para que algumas coisas sejam aceitáveis, né? Mesmo que quando a gente acorde, vixe, eu sonhei, olha, é uma coisa tão estranha, eu sonhei assim, mas no sonho era uma sensação legal, né? Foi isso que me remeteu a essa cena, é muito hilário. Libera. Mas é interessante.
Deixa eu botar aqui. Eu ainda estou querendo dar risada dessa parte. Só assistam, é legal. Então, o mecanismo da censura. O filme mostra a supervisão dos sonhos, né? Tem o inspetor dos sonhos, que impede que os sonhos causem pesadelos. A gente tem um momento que tem um pesadelo, a mina cria um pesadelo, só que aí foge o pesadelo, foge, deve ser muito bom mesmo, o filme é bem legal. A mina cria um pesadelo, só que o pesadelo, por isso que tem o roteiro dos sonhos, por isso que tem todo uma regra a seguir nos cenários, porque o pesadelo ele foge do controle, inclusive dos atores, né? A cena inteira foge do controle e aí ganha vida própria. Eu achei genial também. É porque o pesadelo é o que foge do nosso controle, né? O conteúdo que veio ali de uma forma mais crua e que a gente não aguenta e acaba acordando, né? É uma sacada interessante também. E aí o mecanismo de censura para a gente, quando não o sonho não é bem transformado, digamos assim, não é bem contido, os elementos do inconsciente, a censura faz com que a gente acorde, porque a gente não vai dar conta de acessar aquele desejo reprimido que não veio reprimido, né? Então, ganha vida própria, no filme ganha vida própria, mas no nosso caso, a gente não dá conta e a gente acorda, para que não perca justamente esse controle. Né? O roteiro dos sonhos, Freud vê o conteúdo ético dos sonhos como um reflexo das complexas interações entre desejo, repressão e moralidade, e o filme tem bastante isso, né? Porque tem o roteiro, que a gente não pode sair do roteiro, tem a repressão de ter esse inspetor dos sonhos sempre olhando, ele está sempre passeando, vendo se os cenários estão correndo como deveria, e a questão da moralidade. No nosso sonho, quando o sonho foge um pouco desse roteiro, foge um pouco dessa tríade aqui, vê o desejo, mas tem a repressão, que está rebaixada ali, mas não está zerada, né? E a questão da moralidade. Eu sonhei uma coisa estranha, aí o sonho, a interpretação que o Freud faz de alguns sonhos, é algo desse lugar da sexualidade, que é quase que explícito, mas aí é quase, né? Porque a moralidade da pessoa não vai aceitar que seja tão explícito assim. A análise do sentido ético nos sonhos é essencial para compreender a formação da moralidade subjetiva e os conflitos internos. E é nesse lugar, agora, saindo um pouco do filme e indo para o texto, para o livro de Freud, é desse lugar de observar essa questão da moralidade que a gente vai conseguir chegar nos conflitos do paciente, né? Porque até a forma como ele vai contar sobre aquele sonho em algum elemento que foge ali do que ele considera correto, moral, ele vai ter um pouco de receio, ele vai, vixe, mas é porque é no sonho, né? Eu nunca faria isso na vida real, mas no sonho eu acabei sonhando assim. Então, é todo um caminho que a gente vai percorrer a partir de como esse sonho foi construído e como esse paciente vai contar esse sonho, né? Falar dessa moralidade dele. E no livro, Freud tem até um sonho de uma moça que analisa sobre a questão dos vegetais, que ela vai na feira comprar um vegetal, é assim, e que acaba que a interpretação remete aí essa questão da sexualidade, mas moralmente, para ela, não tinha como ser construído esse sonho de forma assim tão explícita, né? Finalizando, acho que eu pulei um aqui, peraí.
Pulei foi Deus, né? Não, tá aqui. Essa aqui é uma imagem desse lugar em que cai a Mina e a Jane, esse lugar onde os cenários eram jogados, né? Os cenários usados eram todos descartados, que a gente já comentou. Olha aqui o elemento do xadrez, está aqui atrás. E aí, assistindo o filme, tirem as suas próprias conclusões sobre a questão desses elementos do xadrez estar sempre surgindo. Por que eles estão surgindo lá? Eu tenho minhas suspeitas, mas não trarei aqui. A gente pode discutir depois, se quiser. Entra no individual e a gente conversa. Mas finalizando a questão do filme, que eu achei ótimo para a gente trazer para cá, e eu até queria que vocês já tivessem visto o filme, porque tem outros elementos, não tem como dar conta de tudo, né? De trazer uma completude, assim, eu acho que era muito uma vontade minha, e que eu fico tentando ali segurar também, calma, você não tem como trazer tudo completo, não tem como mastigar tudo para trazer para cá. Por isso que eu fico sempre puxando vocês, tá? Falem um pouco mais, se a gente conversa mais. Mas, finalizando a questão do filme, eu achei ótimo para a gente ter esse olhar, talvez essa imagem mais palpável de como que a gente pode entender esses aspectos da interpretação dos sonhos a partir de audiovisual, né, de imagem, de filme, enfim. E voltando para o livro, a Shirlene falou que a gente aprende muito com os filmes, exatamente. A Flávia também já queria ter visto. Então, assim, voltando aqui para a gente fechar a questão do livro, a interpretação dos sonhos, que esses últimos capítulos do Freud vai pegando sonho a sonho e analisando, né, mostrando como é que se faz, ele explica a construção, a teoria da interpretação dos sonhos, e aí ele vai analisar os sonhos, tipo assim, pegando partes e partes e explicando, né? O livro é bem grande, tem bastante interpretação lá para a gente ir pegando o ritmo, mas basicamente um resumo assim de o que é que o Freud vai nos ensinar no final das contas, né? Bem basicamente, bem enxugando bastante. O Freud vai dizer que os sonhos eles vão ser analisados por nós psicanalistas não como um todo. Quando o paciente chega para a gente vai ouvir aquele sonho, mas a gente não tem como analisar esse sonho como um bloco inteiro. Até porque estamos falando o sonho foi construído a partir de imagens, o sonho que o paciente teve foi imagens, mas o paciente não vai contar as imagens, a gente não vai assistir o sonho como um vídeo. Nós vamos ouvir os sonhos, o paciente vai falar a partir do significante das palavras, e são as palavras que fazem sentido. Por exemplo, o paciente vai dizer, eu sonhei com, sei lá, 3 girafas, e as girafas começavam a se afogar, e aí, de repente, vinha um barco e resgatava as girafas, e as girafas eram colocadas numa ilha. Como é que se faz? Pode passar no fim. Como é que se faz a análise desses sonhos? A pessoa pode correr o risco de querer, qual é o significado de girafa? A girafa tem o pescoço comprido, então essa pessoa está necessitando olhar mais longe, visualizar. Não é nesse sentido. Vamos avaliar cada parte do sonho. O sonho foi construído a partir dos conteúdos latentes, aquilo que não aparece, não é o que é manifestado, é algo que está lá no inconsciente. Então, há essa edição desse sonho. Então, é meio que condensado, a condensação, a unificação ali e transformação de elementos. Então, vamos por partes. Sonhei com 3 girafas.
pega essa primeira parte, sonhei com 3 girafas. Tá, agora me fala sobre o que vem à sua cabeça sobre isso. Você sonhar com 3 girafas. O que 3 girafas tem significado para você? E é interessante que o paciente vai querer analisar tudo que a gente devolver para ele com uma construção. Eu não sei, não passa nada pela cabeça, porque às vezes eles acham que precisam construir algo para construir uma explicação. E, na verdade, a gente quer ouvir justamente o que não é construído, o que vem ali expresso do inconsciente, que vem espontaneamente, né? Eu quero saber o que vem à sua cabeça. Então, a gente vai fazer esse caminho contrário, a gente vai... tem até um termo que é utilizado na matemática, é decomposição. A gente vai decompor esse sonho, partes por partes. Essa primeira parte, me diz o que vem à sua cabeça sobre isso. E aí o paciente vai falando sobre. Tem um sonho bem interessante que o Freud faz a análise, que é uma mulher que sonha com 3 leões, e aí os 3 leões estão assim assados, e aí eu não lembro exatamente do sonho. Cada parte desse destrinchar desses sonhos tem a ver com um elemento final. Durante o dia anterior, ela recebeu a visita de um amigo do marido dela, em que ele era considerado o leão da sociedade, e ela não podia ter esse sonho sem fazer ligações. Os 3 leões falavam de várias pessoas que tinham esse lugar, desde a infância dela, que tinham esse lugar de autoridade, em que ela tinha bastante medo. Mas esse último, essa visita do amigo, do marido dela, ela não teve medo. Então, o sonho, no final das contas, queria dizer que ela gostaria de não ter tido medo dessas figuras de autoridade com quem ela vivenciou desde a infância, assim como não teve medo deste, porque ela já tinha um ego ali já mais construído, suportava uma situação assim. Então, no final das contas, a gente não avalia o bloco inteiro, a gente vai decompondo o sonho, porque cada parte do sonho vai ter um significado. E nesse caso, na questão dos sonhos, a gente pode analisar os nossos próprios sonhos. A gente escreve o sonho, né, e vai avaliando por parte. Eu vou pensar nessa primeira parte do sonho, o que é que significa para mim, o que é que vem à minha cabeça quando eu penso nessa parte aqui, nessa primeira parte. E aí você vai anotando, né? Vai ser fácil, eu vou chegar num denominador comum, né? Como na decomposição, na matemática, vou chegar, é isso daqui, exatamente o que eu queria saber do meu sonho. Não, né? Não é assim. Cada sujeito é único e o nosso inconsciente é mestre, é malandro em fazer essas ligações, né? Mas a gente pode, sim, a partir dos nossos, a gente vai treinando e ter uma ideia ali do que a gente... qual o caminho ali que a gente estava querendo seguir com esse sonho. E é interessante falar sobre isso, porque ultimamente eu tenho sonhado. Dentro do sonho, no final do sonho, eu analiso o meu sonho, e aí quando eu acordo, eu não lembro de nada, nem lembro do sonho, nem da análise do sonho. Tá piorando a coisa. Então, o sonho é como uma charge, né, que a gente já falou, devemos analisar como o paciente irá colocar em texto aquele sonho, né? O sonho é com imagem, mas o paciente vai colocar em texto aquele sonho. O inconsciente condensa e desfaça o conteúdo dos sonhos, como é edição de vídeo,
E para analisar cada sonho será necessário decompor cada elemento separadamente. Bom, alguém levantou. A Shirlene, eu sonho muito em filas de terminal rodoviário, esperando o ônibus para viajar. Será o quê? Gente, aí vai analisando seu sonho. Ou então, leva para o seu terapeuta e ele vai começar a avaliar. Porque será uma viagem? Ela perguntou. Depende do que viagem significa para você, né? O que esses terminais de ônibus significam para você. É preciso avaliar parte por parte. E, assim, a gente está falando de uma forma quase até informal, brincando, rindo e tal, mas a análise, ela é extremamente importante e é algo bastante sério, né? A gente pode mexer, inclusive, em pontos delicados e que é preciso realmente que, se algo ali for acabar machucando, a gente colocar aí os nossos band-aids, né, psíquicos, nossos band-aids aí para acabar ajudando, né, não deixando que a ferida sangre assim. Eu sonhei esses dias eu correndo na rua só de short. É atleta, né? Exatamente. Bom, leiam o livro, quem não pôde terminar ou quem não conseguiu começar o livro, não é? A interpretação dos sonhos. É extenso o livro, é grande, mas é bem rico, e é o livro que traz justamente essa construção ali, o princípio de como Freud construiu a teoria, né, o inconsciente, e a questão dos desejos, enfim. Sonho estranho. As meninas aqui estão gostando da análise. Bom, assistam o filme também, que eu já fiz aqui o jabá do filme. Não encontrei no YouTube, não encontrei o filme gratuito. Já ia perguntar. Só encontrei em plataformas pagas, mas foi baratinho, acho que eu paguei, acho que não foi R$10 para... A gente pode alugar e pode comprar o filme também virtualmente. Eu acho que a compra seja uns R$20, porque a gente vai querer voltar no filme para analisar mais partes. Opa, peraí, que faltou uma parte aqui. Eu não comprei o filme, até me arrependo, eu só aluguei, só depois eu vi que dava para comprar, que eu até fazer uma forma de tentar para vocês, mas enfim. Depois você pode mandar o link só para a gente ver de que forma, o que a gente pode fazer? Sim, sim, sim. É aquele mesmo lá do grupo ou não? Aquele eu acho que era só um trailer. Eu acho que aquele trailer, né? Pronto. Mas eu vou mandar assim. Obrigada. Eu que gostaria de agradecer demais a presença de vocês aqui. A gente passou quase o ano, né, no livro. Alguns encontros mais atrapalhados, que eu estava um pouco atrapalhada, outros que fluíram um pouco melhor. Eu também estava com saudade, mãe de saudade. Ainda estou, né? A gente nunca cessa a saudade. A gente tem momentos que talvez ameniza aqui, que dá espaço para a gente liberar essas emoções aqui. Mãe de saudade de encontros com vocês, de conversar, como até falei no início, esse caminho que a gente trilha é um pouco solitário, a gente sente falta de pessoas que conversem a nossa língua. A gente fica se segurando muitas vezes ouvindo coisas que, opa, não posso falar, opa, peraí. Mas é assim. Então, que a gente tenha mais esses momentos, né, de conversar, de poder falar sobre, ouvir também, né? E gostaria muito de agradecer a vocês por me acompanhar, né, nessa caminhada aqui, de ter um momento para a gente conversar, discutir, ler alguma coisa, rir, enfim. Fica aí aberto para, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Antes,
Coloquem lá os livros que vocês... A gente vai dar a sequência dos textos de Freud. Então, coloquem lá no grupo os textos que vocês têm pretensão de que a gente possa discutir, né? A gente vai fazer uma avaliação lá de qual que a gente vai seguir. Fica à vontade. Curta os vídeos. Eu vi, Chilene, eu vi que você curte lá no YouTube. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Flávia. Riquíssimo para mim, muito mais para mim. Bom, então, meninas, beijão, boa noite. Acho que o Carlos já está, como ele estava no trabalho, acho que já retomou. O Marcelo também estava por aqui. Obrigada. Boa noite a todos. Abraços. Fiquem bem.